Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é James Carvalho. Estou passando aqui para trazer para vocês aí uma resolução, questões discursivas, né? Vocês que estão se preparando aí nessa retíssima final para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Goiás, tá certo? Tenho visto aí muitas pessoas comentando que estão aflitas com as provas discursivas. Então eu vou trazer aqui a resolução dessa questão, uma questão que eu julgo muito, um assunto muito provável de que caia na sua prova. Então preste bastante atenção, fique tranquilo que a gente vai conseguir realmente aí resolver esse seu problema, tá bom? Hoje, pessoal, eu estou como analista legislativo na Assembleia Legislativa na área de controle, orçamento e finanças. Fui aprovado no concurso, inclusive, aí da Banca FCC. Tinham 2 estudos de caso, graças a Deus eu tive a graça aí, né, de gabaritar as 2 questões e cravar aí minha aprovação nas vagas. Também fui aprovado em diversos outros certames, inclusive na área de controle. Estou aguardando aí a nomeação no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que deve acontecer agora, segundo o presidente do órgão, no primeiro trimestre de 2023. Por isso que eu digo a vocês, continuem nessa jornada, vale muito a pena, tá bom? Bom, essas questões aí eu estou trazendo para vocês, foi desse curso aqui que criei, da Escola de Discursivas. Então foi um curso totalmente focado e direcionado aí para vocês que vão fazer essa prova e de que modo vocês vão responder essas questões da FCC. Já adianto o seguinte, a FCC é uma banca muito direta, então ela vai fazer uma pergunta e você vai trazer uma resposta. Simples, né? Não. Simples na teoria, na prática nem sempre, né? Eu tenho feito muitas correções de provas discursivas, recursos, e as pessoas não têm se atentado a isso. Então, pessoal, responder o que a banca está perguntando. Foi assim que eu consegui gabaritar os estudos de caso dela, tá bom? Então, preste bastante atenção, que não vai ser uma coisa complicada, não vai ser uma coisa difícil. Vou trazer dicas fundamentais e essenciais aqui para vocês, tá bom? Então já segue lá, ó, @Escola de Discursivas, trabalho com curso de questões direcionadas, inclusive vou deixar o link aí dessa reta final aí para vocês. Trabalho com correções, trabalho com recursos, tá certo? Mentorias, então pode entrar em contato caso deseje. E outra, caso tenha uma dúvida, sem intuito comercial, caso tenha uma dúvida, alguma pergunta, uma orientação, entre em contato. Estou aqui para ajudar vocês, porque eu também fui muito ajudado nessa trajetória e com certeza eu terei o maior prazer de ajudá-los no que eu puder e no que for possível, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos descer aqui. Como eu disse, Escola de Discursivas, um curso totalmente focado. Analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Escola de Discursivas e o meu lema aí, né? Bora, vai! Que realmente só quem estuda para concurso sabe o quão é difícil, mas a nossa hora chega. Pessoal, aqui está o estudo de caso 01, tá certo? Que eu estou trazendo aí para vocês. Vai ser uma questão que vai mesclar aí lei de responsabilidade fiscal, princípios orçamentários, créditos adicionais. Então vamos ver aí o que é que essa questão traz para a gente. Em janeiro de 2022, chegou ao Tribunal de Contas Estadual as seguintes informações sobre receitas orçamentárias e despesas orçamentárias de um determinado ente público estadual referentes ao exercício financeiro de 2021. Os valores abaixo estão expressos em reais. Então aqui ele dá o quadro da receita orçamentária com a previsão inicial, com a previsão atualizada e as receitas realizadas. Aqui abaixo ele dá o quadro da despesa orçamentária, a dotação inicial, a dotação atualizada, a despesa empenhada, a despesa liquidada e as despesas pagas. Tudo bem. E aqui ele traz algumas informações para a gente, né? Constatou-se ainda as seguintes ocorrências no exercício de 2021. O montante das parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional foi de R$ 7.250.000. Essa informação é importante. Por quê? Porque se a gente precisar encontrar o valor da receita corrente líquida, esse valor aqui ele vai ser deduzido. O montante da contribuição dos servidores estaduais para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social foi de R$ 450.000. Outro valor que será deduzido aí, caso seja necessário encontrar o valor da receita corrente líquida. Não houve receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição.
ok? Não houve valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar número 87. Ok, isso aqui seriam as transferências previstas aqui na Lei Complementar, né? Nem no fundo previsto no artigo 60 da DCT da Constituição. E, por último aqui, o quinto, havia na LOA autorização para abertura de crédito especial no valor de 250 mil. Tá bom, então ele trouxe aqui algumas ocorrências e agora vamos ver aqui qual é a questão. Ele diz o seguinte: Marta, analista de controle externo, foi designada como responsável para analisar os dados e ocorrências do referido ente público estadual, bem como responder aos seguintes questionamentos. A. Qual o valor da receita corrente líquida referente ao exercício financeiro de 2021? De qual modo ela é apurada conforme a Lei Complementar número 101 de 2000, que é justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal? Apresente os cálculos que justifiquem a sua resposta. Então, como a gente estava imaginando, ele vai pedir aqui, ele está pedindo o valor da receita corrente líquida. Pessoal, preste muita atenção nessa questão, que é muito importante. Então, veja, a questão já está dizendo qual é o valor da receita corrente líquida. A receita orçamentária, a gente pode ter ela de duas formas quanto à categoria econômica. Ela pode ser uma receita corrente, uma receita de capital, tá certo? Então, como a gente quer o valor da receita corrente líquida, obviamente, para que a gente ache esse cálculo, a gente só vai utilizar os valores das receitas correntes. Então, a gente vai vir aqui no quadro e vai ver com vocês. Primeiro, alienação de bens. Alienação de bens não é uma receita corrente, é uma receita de capital. As contribuições, eu vou pensar aqui com vocês. As contribuições sim, receita corrente vai entrar. Impostos, taxas e contribuições de melhoria, também. Operações de crédito, não. Operações de crédito, receita de capital não vai entrar. Outras receitas correntes, sim, vai entrar. Receita de serviços, com certeza. Transferências correntes, também. Transferências de capital, por serem receitas de capital, não vão entrar. Agora, tudo bem. Você falou o que vai entrar, James, mas desses montantes aqui, previsão inicial, previsão atualizada e a receita realizada, qual realmente a gente vai pegar para o cálculo? Então, preste atenção. Nesse caso, a gente vai pegar os valores das receitas realizadas. Por quê? Por que o valor das receitas realizadas? Porque é conforme diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tópico aí. Como é que vai ser apurada? Então, nesse caso, a gente vai pegar essa somatória aqui, tá certo? Dos 43 milhões, dos 140 milhões, dos 7 milhões e 500 mil, 12 milhões e 800 mil, 17 milhões e 100 mil. Então, são esses valores que a gente vai pegar para achar o valor da receita corrente, arrecadada, porque ele quer o valor da receita corrente líquida. Depois, a gente vai fazer as devidas deduções. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, nesse caso, ó, o montante das parcelas entregue aos municípios por determinação constitucional, 7 milhões e 250 mil. Esse valor vai ser deduzido, assim como a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, tá bom? Deixa eu trazer vocês aqui, justamente para a gente não perder tempo, isso é uma coisa bem didática, diretamente para o padrão de resposta que nesse meu curso ele tem, todas as questões tem o espelho de correção detalhado, a resposta que era esperada, tá bom? Então vamos lá. Para o cálculo da receita corrente, utilizar os valores das receitas correntes realizadas, como eu mostrei para vocês. Então, o valor das contribuições, os impostos, outras receitas correntes, receita de serviços, né? As transferências correntes. Então, o valor da receita corrente seria 220 milhões 400 mil. Só que, para o cálculo da receita corrente líquida, a gente precisa fazer aquelas duas deduções, nesse caso que eu mostrei para vocês, que são os valores entregues aos municípios por determinação constitucional e também o valor do montante da contribuição dos servidores. Por quê? Porque esses valores não são pertencentes ao ente, então não fica com eles, tá certo? Então, por isso que não pode ser utilizado com base para a receita corrente líquida, tá certo? Então, a gente deduz aqui os 7 milhões e 250 mil e também os 450 mil. Então, na verdade, qual é o valor aí da receita corrente? 212 milhões 700 mil é a resposta da questão. Na mesma questão, ele pedia para que a gente dissesse de que modo essa receita é apurada. Preste atenção, porque isso é muito importante. E aqui está a resposta. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a RCL será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores.
excluídas as duplicidades. Então preste atenção nesse detalhe que eu quero trazer aqui para vocês, é o seguinte. Veja que não necessariamente o valor da receita corrente líquida ele é apenas do exercício que a gente está tratando. No caso aqui em tela, ele é do exercício 2021 completo, porque a gente está falando de 2022. Então, lembre-se disso. A receita corrente líquida ela pode pegar mais de um exercício. Sim, claro, porque sempre é o mês de referência e os 11 anteriores, excluídas as duplicidades. E lembre-se bem, são as receitas arrecadadas, é realmente o que ingressou nos cofres públicos, tá certo? Os valores que realmente ingressaram nos cofres públicos. Então, essa resposta aqui é muito importante para vocês saberem. Nesse caso aqui, a gente traria dessa forma que eu fiz, né? De que modo a gente faria essa resposta? Desse modo que eu coloquei. E você vai embasar o quê? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sempre lembrando uma coisa, pessoal. Você vai utilizar, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, coloca entre parênteses, LRF. Porque quando você for citá-la novamente, você já não perde esse espaço. Porque o espaço que a FCC vai trazer não vai ser muito grande, não. Eu acredito em algo em torno de 15, 20 linhas por questão. Então, realmente vai ser bem importante você ter o domínio aí do espaço que você vai utilizar. Então, nesse caso aqui, o valor a gente acabou de trazer para vocês, de que modo a gente responderia, e também a forma que a gente responderia. Então, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Os valores, porque ele pergunta aqui, apresenta os cálculos que justifiquem a sua resposta, e ele pergunta aqui também de qual modo ela é apurada conforme a Lei Complementar número 101/2000. Então a gente traria essa resposta. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente tem que a receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Tranquilo? Aqui pelo espelho, quem respondesse corretamente aqui o valor da receita corrente líquida receberia 8 pontos e de que modo ela é apurada, 2 pontos. Tranquilo? Vamos agora aqui para a questão, para a letra B. Ele pergunta o seguinte, na tabela referente à despesa orçamentária, por qual classificação da despesa essas foram apresentadas? Quando a gente vem aqui na tabela da despesa, o que é que a gente tem? A gente tem esse númerozinho aqui, ó, 30, material de consumo. 35, serviço e consultoria. 51, obras e instalações. Pessoal, de que modo aqui essa despesa ela está apresentada? A despesa ela foi apresentada aqui por meio do elemento da despesa. Então, essa seria a nossa resposta. O que é que a pergunta está dizendo? Na tabela referente à despesa orçamentária, por qual classificação da despesa essas foram apresentadas? FCC é resposta direta. Então, no caso em tela, tá certo? A tabela referente à despesa orçamentária trouxe a classificação da despesa por elemento da despesa. Acabou. Ganhou a pontuação completa. Não precisa inventar. É somente você pega a própria pergunta e responde o que o examinador quis. É isso que ele vai ver. Tá certo? Ele vai comparar o espelho se você colocou o que ele estava perguntando. Então, na tabela referente à despesa orçamentária, a classificação da despesa trazida, no caso em tela, é elemento da despesa. Pronto, acabou. Vamos descer aqui só para a gente ver como eu trouxe aqui no espelho. Conforme a tabela apresentada, a despesa orçamentária está classificada de acordo com o elemento da despesa. Pronto, garantiu sua pontuação. Tá certo? Vamos para a letra C. O achado no item 5 é legal? Algum princípio orçamentário foi violado? Justifique sua resposta. Qual é o achado no item 5? Vamos para a questão para a gente ver. Ele traz aqui, ó. Havia na LOA autorização para abertura de crédito especial no valor de 250 mil. Vamos tratar aqui de uma informação muito importante. Pergunto para vocês, pode haver na lei orçamentária anual autorização para abertura de crédito especial no valor de 250 mil? O valor aqui nem interessa se é 100 mil, 300 mil, 1 milhão, 1 bilhão. Na verdade, aqui não pode haver essa autorização. Isso é uma questão, uma pegadinha muito importante. Então, a gente vai entrar aqui num assunto interessante, preste bastante atenção. Na verdade, ele pergunta lá se esse achado é legal. É legal? Não, não é legal. Por quê? Porque houve aqui uma violação expressa ao princípio da exclusividade. E o que é que diz o princípio da exclusividade? O princípio da exclusividade diz o seguinte, que a lei orçamentária anual, ou seja, a LOA, ela não poderá conter dispositivo estranho a quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Ele traz duas exceções, esse princípio, quais sejam?
Ele traz a exceção de você poder sim ter autorização na LOA para abertura de crédito suplementar, olha a exceção, e também para contratação de operação de crédito, inclusive ARO. Então essas são as duas únicas exceções para o princípio da exclusividade. Então não pode na LOA conter autorização para abertura de crédito especial, mas sim para abertura de crédito suplementar e para contratação de operação de crédito, inclusive ARO, que a gente sabe que ARO, antecipação da receita orçamentária, é o ingresso extra orçamentário. Então, respondendo aqui a questão, o achado do item 5 é legal? Não, não é legal. Por quê? Porque o princípio da exclusividade foi violado, pois este prediz que na lei orçamentária anual, ou seja, na LOA, somente pode haver a previsão da receita e a fixação da despesa, com as duas exceções que eu disse, quais sejam a autorização para abertura de crédito suplementar e também a autorização para contratação de operação de crédito, inclusive ARO. Vamos para o nosso padrão de resposta. O que é que o nosso padrão de resposta diz aí? O achado no item 5 não é legal, pois não poderia ter havido autorização de abertura de crédito adicional especial na LOA, visto a vedação expressa do princípio da exclusividade. Houve violação ao princípio orçamentário da exclusividade. Isso aqui é quando ele pergunta se houve alguma violação. Sim, pois o orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita orçamentária e a fixação da despesa orçamentária. Há duas exceções: autorização para abertura de crédito suplementar e operação de crédito, inclusive ARO, que é a antecipação da receita orçamentária que eu trouxe aí para vocês. Então, uma questão muito interessante, um ponto muito importante que vocês têm que se ligar aí para a sua prova. Eu queria destacar aqui, aproveitando que a gente entrou sobre essa questão de créditos adicionais, ainda tem um outro tópico aí, vamos ler a letra D. O que é que ele diz? A letra D diz o seguinte: houve abertura de créditos adicionais suplementares durante o exercício financeiro de 2021? Justifique a sua resposta. Preste atenção. De que modo a gente vai saber se houve ou não abertura, de créditos suplementares durante o exercício? Então a gente vai saber aqui, ó. Você vem na tabela da despesa orçamentária e vai comparar a dotação inicial. Você vai comparar essa dotação inicial aqui com quem? Com a dotação atualizada. Então, se houver uma modificação nesse valor, é porque sim, houve uma abertura de crédito suplementar. Aqui no elemento 30, você percebe que os valores estão iguais. Aqui no elemento 35, serviço de consultoria, os valores também estão iguais. Mas já no elemento 36, outros serviços de terceiros, a dotação inicial passou de 1.900.000 para 1.940.000. Ou seja, há uma abertura de crédito suplementar aqui de 40.000. Outros serviços de terceiros está igual, tá bom? Aqui na pessoa jurídica, o valor está igual tanto antes quanto depois. Obras e instalações, os valores estão iguais. Aquisições de imóveis, 1.590, 1.640, os valores não estão iguais. Então, houve uma abertura de crédito suplementar aqui também, tá certo? Por quê? Porque há uma variação nesse valor. Então, vamos ver o que a questão pede. Ele quer saber se houve abertura de crédito suplementar durante o exercício financeiro de 2021. Justifique sua resposta. Sim, houve. Houve abertura de crédito suplementar no elemento da despesa 36, tá certo? Ou seja, outros serviços terceiros no montante de 40.000, já estou dizendo a resposta, no montante de 40.000, e também no elemento 61, aquisições de imóveis no montante de 50.000, 1.590 para 1.640, 50.000, totalizando assim uma abertura de crédito suplementar de 50 com 40, 90 mil reais. Eu quero fazer uma pequena revisão aqui com vocês sobre essa diferença de crédito suplementar especial e também extraordinário. Veja, nesse caso aqui, pessoal, o crédito suplementar é aquele que a gente já tinha uma dotação, mas precisou ser reforçado. Essa questão cai muito para você diferenciar qual a diferença entre os créditos, Então, isso cai muito, é muito importante. Na verdade, o que acontece? O crédito suplementar, você já tinha um valor para aquilo, tá certo? Ele foi insuficiente e você precisa fazer um reforço. Então, suponha que você, vamos trazer um exemplo prático para dentro de casa. Vamos supor que você planejou aí fazer uma obra na sua casa e você planejou aí gastar 1 milhão. Eita, obrona, hein? Coisa boa. Falei aqui sem querer, mas vamos lá, vamos profetizar coisa boa,
Você planejou gastar 1 milhão aí na obra na sua casa. É obra, não é nem o valor da casa, hein? Imagina quanto é que foi tua casa. Então você planejou gastar 1 milhão na obra aí. Mas você sabe que obra dá um valorzinho para mais sempre. Então, na verdade, quando você foi ver, rapaz, vai precisar aí de 1 milhão e 100. Então, na verdade, você já tinha uma dotação que você ia gastar 1 milhão e, na verdade, vai precisar gastar agora 1 milhão e 100. Então, na verdade, esses 100 mil é justamente o crédito que suplementar. Por quê? Porque já existia um valor e você vai precisar fazer esse reforço de 100 mil. Beleza. Agora vamos supor que você está lá na sua casa e tal, dormindo, de repente estoura um cano, você não estava esperando tal, nada, e aí esse cano estourou. Você vai precisar fazer um reparo ali e não estava previsto você gastar esse valor. Tá? Não estava previsto você gastar esse valor. Então, na verdade, aí vai ser um crédito especial. Porque não existe uma previsão, você vai precisar gastar um valor que não estava previsto, então é um crédito adicional especial. Tá bom? Agora vamos supor que você está aí na sua casa e tal, e o seu doguinho, né? Seu cachorro aí adoeceu. Uma coisa extraordinária, um negócio muito extraordinário mesmo, uma emergência. Tá certo? Você tem que fazer uma intervenção nele cirúrgica urgente, tá? Então, na verdade, aí vai ser um crédito extraordinário. Então, preste atenção, porque o crédito especial extraordinário, às vezes, ele quer confundir o candidato e o termo está na palavra. Então, quando você pensa no extraordinário, ele vai trazer isso. Então, era uma situação emergente, era uma situação emergencial, era uma situação extraordinária. Então, nesse caso, vai ser um crédito extraordinário. Preste atenção para não confundir com crédito especial. O crédito especial não existe uma dotação, mas foi preciso realizar esse gasto, então você fez a abertura dele. Outro ponto que eu quero dizer para vocês, apenas o crédito extraordinário e o especial, se a autorização for promulgada nos últimos 4 meses do exercício, eles podem ser abertos no exercício seguinte pelo limite dos seus saldos. Preste muita atenção a isso, porque isso é uma exceção ao princípio da anualidade. Então, preste bastante atenção. O suplementar não pode ser aberto no exercício seguinte. O especial e o extraordinário, se forem promulgadas a autorização nos 4 últimos meses do exercício, seja setembro, outubro, novembro, dezembro, eles podem sim ser reabertos no limite dos seus saldos. Tá bom? Ok, vamos agora aqui para... Vou mostrar para vocês a resposta do espelho, né? Como é que estava lá? No exercício financeiro de 2021, houve abertura de crédito suplementar no montante de 90 mil, 40 mil referentes ao elemento da despesa 36 e 50 mil referentes ao elemento da despesa 61. Então, como eu disse, aqui compara-se a dotação inicial com a dotação atualizada. Então, justifica isso na resposta, tá bom? Justifica isso na resposta. Letra E. Quantas e quais são as possíveis fontes de recurso de cobertura para abertura de crédito adicional suplementar de acordo com a Lei 4.320 de 1964? Pessoal, essa questão eu julgo uma questão muito importante para a sua prova. É uma aposta que eu faço realmente que pode cair aí, uma mescla desses assuntos. E quantas e quais são as fontes possíveis de recurso para a cobertura de crédito adicional suplementar, de acordo com a Lei 4.320? De acordo com a Lei 4.320, nós temos 4 fontes possíveis para a abertura de crédito. Quais são? O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, tá certo? Os recursos provenientes do excesso de arrecadação, tá? A gente tem também o quê? Anulação de dotações, seja parcial ou total, tá bom? E por último, as operações de créditos. Então, são essas 4 fontes possíveis de abertura para créditos adicionais suplementares. Ah, James, mas existe a reserva de contingência e existe também os recursos que não tiveram as despesas vinculadas, certo? Mas essas 2 fontes não estão na Lei 4.320. Tá bom? Então responda de acordo com o que a questão quer. De acordo com a Lei 4.320, quais são as 4 fontes? Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, excesso de arrecadação, os recursos provenientes do excesso de arrecadação, os valores provenientes da anulação total ou parcial, tá certo? E também os valores das operações de créditos, tá bom? Vamos trazer aqui para vocês
A resposta do padrão, de acordo com a lei número 4.320, são 4 as fontes de abertura de créditos adicionais suplementar. Quais são? Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial. Essa palavrinha aqui é muito importante. Vocês que estão maceteados aí sabem que as bancas gostam de trazer que o superávit financeiro é apurado no balanço financeiro. Errado. O superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial. E esse superávit financeiro ele é justamente uma fonte para abertura de crédito adicional suplementar. Os provenientes do excesso de arrecadação, como eu trouxe, tá bom? Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, né? Aqui é a resposta completa, de acordo justamente ipsiliter da lei, autorizados em lei e o produto de operações de crédito autorizados em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, tá bom? Citando essas 4, com certeza, obviamente, a resposta, né? Você vai gabaritar aí e conseguir a pontuação máxima do item. Para finalizar essa questão, eu quero ir além com vocês aqui. Eu quero ir além, eu quero trazer mais duas coisas importantes aqui que eles podem trazer aí e perguntar para vocês. Que é justamente a questão de restos a pagar. Pessoal, o que são restos a pagar? Restos a pagar são despesas que foram empenhadas, tá? Mas que não foram pagas até o término do exercício. E a gente sabe que os restos a pagar, eles podem ser de 2 tipos. A gente pode ter os restos a pagar processados e a gente pode ter os restos a pagar não processados. Preste atenção, isso foi questão de prova já discursiva da FCC. E qual a diferença entre os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados? É que os restos a pagar processados, ou seja, os RPPs, eles passaram pelo estágio da liquidação. A gente tem os 3 estágios da despesa orçamentária, né? Empenho, liquidação e pagamento. Inclusive, estão aqui, ó, empenho, liquidação e pagamento. Ou seja, nesse caso, se você liquidou e não pagou, na verdade é um resto a pagar processado, tá? A despesa já foi processada. Então, eu estou trazendo essa informação adicional aqui só para a gente debater aqui rapidinho como é que ficaria, tá? Para vocês entenderem aqui o ponto que eu quero trazer. Então, nesse caso aqui é o seguinte, se ele pedisse definição de restos a pagar, você já trouxe. Restos a pagar são as despesas que foram empenhadas, mas não foram pagas até o término do exercício, tá? Se divide em 2, restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Os restos a pagar processados, eles passaram pelo estágio da liquidação. Os restos a pagar não processados ainda não passaram pelo estágio da liquidação, tá certo? Então vamos lá, bem por alto aqui, só para vocês terem ideia do que eu quero fazer. Se ele pedisse qual é o valor dos restos a pagar aqui, restos a pagar. Se ele fala restos a pagar, despesas empenhadas menos pagas. Então a gente iria somar toda essa coluna aqui das despesas empenhadas, tá certo? Toda essa coluna aqui da despesa empenhada, iria subtrair das despesas pagas. Ou seja, o que eu empenhei, mas o que eu não paguei é justamente restos a pagar. Agora, se ele pedisse restos a pagar processados, que são restos a pagar processados, são as despesas que passaram pelo estágio do empenho, da liquidação, mas não foram pagas. Então, restos a pagar processados, a gente pegaria as despesas liquidadas e subtrairia das despesas pagas. Então, os valores das despesas liquidadas menos das despesas pagas seria a resposta aí para os restos a pagar processados. Estou trazendo aqui, até dando um complemento aí na questão para vocês terem uma ideia melhor de como ficaria, trazendo mais assuntos, tá bom? Então, essa é a questão que eu queria resolver com vocês, uma questão que realmente eu julgo ser possível aí cair na sua prova. Aí você gosta muito dessas tabelas, tá bom? Então, vê com calma essa resolução, analise, tem alguma dúvida? Manda uma pergunta para mim, manda dúvida. Estou aqui para ajudá-lo aí nessa reta final. Fique tranquilo, tenho visto aí nos grupos as pessoas bem ansiosas, preocupadas com a prova discursiva. Fique tranquilo. Vamos juntos aí, conte comigo, tá certo? Trouxe essa resolução aqui detalhada de uma questão que realmente pode cair na sua prova, acredito bastante. Então, fique tranquilo, porque realmente estou aqui para ajudá-lo. Dá uma olhada aqui bem detalhada, porque essa resolução aqui vale muito a pena para vocês. Manda uma mensagem aí, qualquer dúvida que tiver, @Escola de Discursivas. Conte comigo nessa trajetória. Já estive desse lado, já
me dediquei bastante para alcançar as minhas aprovações, as minhas vitórias, e com certeza você que está desse lado aí se dedicando também será agraciado, porque uma hora a porta se abre, pode ter certeza disso, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição, deixo aqui meu abraço, @Escola de Discursivas, contem comigo nessa trajetória, um grande abraço para vocês e até a próxima.